Bom, perfeito. A live já está funcionando. É, Queria agradecer primeiramente ao Bruno e ao Fernando por estarem aqui trocando esse papo com a gente hoje, por disponibilizarem o tempo deles. E, vou começar me apresentando aqui. A gente vai falar um pouco do Polyfinance e logo vamos passar para os nossos convidados. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Vinícius, eu estou estudante do terceiro ano de engenharia de produção aqui na Poly. Eu atualmente sou diretor de research aqui no Polyfinance. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus, eu estou no sétimo semestre de Engenharia Elétrica e sou Senior Associate aqui do Polyfinance. Então, para quem não conhece o Polyfinance, a gente é a Liga de Mercado Financeiro aqui da Escola Politécnica da USP e um dos nossos objetivos é realmente aproximar o mercado financeiro do público universitário. E um dos meios que a gente tem para fazer isso é com o Polyfinance Convida. Então, a gente já trouxe aqui com vocês alguns nomes ilustres, como o Cândido Bracher, o Roberto Setúbal, o Luiz Helena Trajano, o Stuberger e muitos outros. Hoje estamos com o Fernando Urich e o Bruno Caratori para levarmos um pouco do tema de criptoativos e blockchain para o ambiente universitário. Então, uma boa tarde ao Fernando e ao Bruno, e é um prazer estarmos aqui com vocês hoje. Boa tarde, prazer estar aqui, obrigado pelo convite e vamos lá, vamos para o tema. Show. Boa tarde, pessoal, o prazer é meu aqui também. Certo. Então, o Fernando Urich, ele é bacharel de administração pela PUC do Rio Grande do Sul, fez mestrado de economia na Espanha e hoje é sócio da Liberta Investimentos. Ele é especialista em cripto e muito ativo sobre a produção de conteúdo educacional sobre o tema dos criptoativos. Bruno Caratori, ele é formado em engenharia elétrica pela PUC-Rio, mestre em Business Economics pela FGV e tem MBA por Stanford. O Bruno é cofundador, COO e responsável por gestão na Hashdex, uma gestora de recursos especializada em criptoativos. Então, depois dessa breve introdução, vou passar a bola aqui para eles falarem um pouco mais de detalhes sobre a trajetória deles e principalmente sobre como eles começaram a estudar e como eles se depararam com o tema de cripto e como isso entra na trajetória deles. Começando pelo Bruno. Bruno, vamos só um pouquinho. Você começou quando? Em 2000 e que ano foi? Eu acho que comecei depois de você, Fernando. Eu era um negacionista bem no início, eu posso até contar essa parte da história depois, mas eu me fascinei pelo negócio em 2015. Eu acho que você já tinha até escrito um livro quando eu Então, comecei. já que eu sou mais velho nesse sentido, deixa eu começar por mim, então. Então vai. Vamos lá. Primeiro, realmente, para mim é um prazer estar aqui. É sempre bacana falar sobre esse tema. E, de fato, eu comecei nesse mundo em 2013 e até agradeço aí a apresentação do Vinícius, mas eu confesso que eu não me considero especialista em Bitcoin, em criptoativos. Eu sempre evitei ao máximo esse tipo de alcunha, porque esse é um mundo tão novo que muda tão rapidamente, constantemente, que eu prefiro me qualificar como um curioso muito dedicado e não um especialista. Mas, dito isso, realmente por conta da minha formação, sobretudo em economia, eu também não posso dizer no Brasil que eu sou economista porque eu não tenho bacharel em economia, e se eu disser isso, o Corecon vai mandar uma multa para minha casa. Então, só tenho mestrado em economia. Mas durante o meu mestrado, um dos campos de conhecimento científico de economia que mais me fascinou era justamente o estudo da moeda, a teoria monetária, a teoria bancária, e eu acabei estudando uma linhagem de pensamento econômico, por assim dizer, que defende, primeiro, uma ideia de que a teoria não é a teoria cartalista da moeda, e sim a teoria de mercado, que a moeda surge do mercado e que governos intervêm, acabam impondo leis e acabam atrapalhando a evolução do dinheiro, mas, essencialmente, o dinheiro é uma instituição do mercado e não é uma criatura da lei, embora a lei possa complicar e tentar criar dinheiros artificialmente. Mas dentro dessa ideia, tem vários autores que eu estudei a fundo e que entretinham a ideia de desestatização da moeda ou de moedas privadas, como Ludwig von Mises, Karl Menger, mais conhecido pelo público, não sei se a gente tem economistas aqui no Polyfinance, mas o Hayek, Friedrich August von Hayek, ganhou o Prêmio Nobel em 74, e inclusive escreveu um livro chamado Desestatização do Dinheiro. E aí, quando eu caí de paraquedas nessa história do Bitcoin, que foi em 2013, quando eu escrevi um blog com amigos meus sobre o mercado financeiro, investimentos, com essa ótica mais da chamada escola austríaca de economia,
eles me sugeriram falar sobre o Bitcoin porque o Bitcoin tinha recém passado por uma bolha, uma das várias bolhas que já aconteceram na história, que foi em fevereiro de 2013, que o preço saiu de $60 para 266 e de volta para 60 no mesmo dia. Era um faroeste total, quase só tinha uma única exchange no planeta, praticamente, que era a MTGOX, que ficava no Japão. E eu resolvi topar o desafio e comecei a estudar. Também era negacionista, cético, achava que era uma besteira. Já tinham me perguntado sobre isso em 2012, num evento em São Paulo, do Instituto de Formação de Líderes. E eu falei, cara, esqueçam, isso aqui é baboseira, dinheiro de internet, Farmville não vai dar em nada. Mas estava redondamente enganado. E eu comecei falando da escola austríaca, da minha vertente de pensamento econômico, porque eu considero que foi justamente dominar essa teoria monetária, que o dinheiro é essencialmente um bem que vem e surge do mercado, da livre interação entre os indivíduos, voluntariamente escolhendo uma commodity que acaba sendo utilizada cada vez mais a ponto de se tornar o meio de troca comumente usado, dinheiro. Graças a esse meu estudo, aqui eu tenho até trago o livro do Ludwig von Mises, está aqui do lado, ó, Teoria do Dinheiro e do Crédito, que eu consegui entender que diabos era esse Bitcoin. Foi graças a dominar essa teoria, porque esse é um ponto que até hoje é minha implicância com os economistas, e eu tenho quase que certeza absoluta que na universidade, talvez o curso que está ainda mais atrasado com relação ao entendimento do Bitcoin, dos criptoativos, é justamente os economistas. Por ignorar, por desdenhar, por achar que não tinha sentido, que não tinha valor, que não podia jamais funcionar, e cá estamos, um ativo digital que surgiu do nada e hoje tem um market cap, valor de mercado de cerca de $1 trilhão. E aí o meu objetivo com o meu livro foi, já que eu entendia, ou achava que eu entendia como era a moeda, como o dinheiro tinha evoluído ao longo da história, eu queria adotar aplicar a mesma teoria econômica que eu tinha estudado a fundo no mestrado, eu queria aplicar isso também para o caso do Bitcoin. Na época nem se falava em criptoativos, 2013 era Bitcoin, Litecoin, alguma outra coisinha mais marginal. E eu pensei, bom, vou então aplicar a teoria econômica e tentar entender a fundo se tem algum fundamento, se tem alguma utilidade, quais são os princípios que regem o valor do Bitcoin, como a gente explica o poder de compra do Bitcoin. Enfim, essa foi a minha ideia, que eu escrevi o livro em 2014, Bitcoin, a moeda na área digital, que é essencialmente uma tentativa de um economista analisar o fenômeno Bitcoin. Foi isso. O que o Mises tentou fazer com o dinheiro aqui, eu humildemente tentei replicar no caso do Bitcoin. Espero que eu tenha conseguido 1/100º do que o Mises conseguiu. Mas enfim, então essa foi a minha história e desde então me tornei um grande entusiasta, ativista, evangelista, porque eu acredito sobretudo que o Bitcoin é um experimento que diz respeito à liberdade dos indivíduos, a liberdade monetária, a liberdade de produzir e liberdade de escolher moeda, que hoje em dia é considerado uma heresia na ciência econômica, nos bancos centrais, mundo afora, no Banco da Basileia, enfim. E para mim é uma ideia que a gente precisa defender, porque eu digo que o dinheiro não é o mal de todos os males, o dinheiro estatal é o mal de todos os males. Enfim, acabo por aqui essa minha breve introdução, passo para você aí, Bruno. Maravilha, Fernando. Vamos lá, pessoal, eu conto um pouquinho de mim e vou falar de como eu cheguei no mundo cripto e hashtags, tá? Mas bom, para começar, o meu fundo aqui, ele tem um fundo de verdade, tá? Eu sou parte da hashtags que fica nos Estados Unidos, pessoal. Eu sou baseado aqui na Califórnia, perto de São Francisco, há mais de 10 anos, tá? Mas, obviamente, eu sou do Brasil, estava falando para o Matheus e para o Vinícius aqui, eu sou do Rio, cresci em São Paulo e minha carreira começou no Brasil, tá? E eu sempre tive 2 temas muito importantes na minha carreira, que são paixões minhas, desde antes que eu consigo me lembrar de coisas, que são tecnologia e investimentos, tá? E eu, de um jeito ou outro, consegui botar isso na minha carreira ao longo do tempo. Eu comecei trabalhando numa coisa que a gente chamava de software house na época, mas não era nada mais que uma startup. Esse nome não estava na moda ainda ali nos inícios dos anos 2000. Chamada Risk Control, era uma empresa pioneira em software de gestão de risco no Brasil, pertencia ao grupo BBM.
aprendi Pracas nesse lugar. De lá fui trabalhar na Gávea, tá? No Fundo Armínio, fui trabalhar no time de risco lá. Isso um pouco antes da crise de 2008, que agora já estou me dando conta que tem coisa que eu lembro bem, a audiência talvez não. Mas isso ali era os idos de 2006, 2007, 2008, tá? E a Gávea, assim, é o que é hoje, né? Pô, um fundo líder em alternative assets, com uma prática forte lá de um fundo macro, assim, era um prato cheio para mim, para o meu gosto de tecnologia e investimento, porque tinha muita coisa exótica para aprender, para eu fazer. A gente tinha uma atenção enorme com uma gestão de risco best in class, assim. Foi uma experiência do caramba, mas chegou um momento ali que eu resolvi dar um salto na minha carreira, que eu já sabia há muito tempo que eu ia vir para o Vale do Silício. Eu era fascinado com esse lugar. O jeito de eu vir para cá foi vir fazer um MBA em Stanford, que é perto de onde eu moro até hoje. Eu estou aqui em Palo Alto, tá? Vim para cá em 2010. E o que eu falo para a galera é que eu tive uma sorte ferrada, que eu não mirei. Eu vim para cá com a fascinação nas Microsofts e Apples e Googles do mundo, e quando eu cheguei aqui eu peguei o início desse renascimento que virou tão mainstream hoje em dia, né? Eu vi empresas como Airbnb e Uber e por aí vai, assim, realmente crescerem, e todas essas coisas fortes que essas startups têm deixado na sociedade hoje em dia, eu vivenciei isso aqui. Tem sido uma experiência do caramba. Depois disso, eu mudei muito minha carreira, tá? Eu fui fazer Data Analytics, depois Product, uma startup de educação chamada Edmodo. De repente, até uma galera usou isso na escola, um negócio super legal, mission driven. Tinha um grupo de investidores muito, muito maneiro. E aí entra a cripto na minha vida através do meu sócio, cofundador, Marcelo Sampaio, que eu sei que o Fernando já conhece bem. O Marcelo e eu, nós somos amigos de longa data, a gente fez graduação junto na PUC e depois viramos amigos, muito interesse em comum a gente tem. Na época que eu estava aqui vivendo o Vale do Silício, eu chamo ele de Sampaio, Sampa, toda hora. Então, se vocês ouvirem Sampa, eu estou falando dele, tá? Ele começou a vir para cá também, ele está fazendo uma transição na carreira dele. E ele foi um pioneiro disso, tá? Assim, no Brasil, com certeza. Ele me atazanava em 2013, eu lembro, compra Bitcoin. E eu falei assim, você tá louco? Eu falava as coisas que a gente ouve hoje em dia, que o Fernando estava descrevendo aí também, sabe? Eu falei assim, isso não tem lastro, isso é uma pirâmide, né? Eu me sinto até menos mal, porque a verdade, como eu já ouvi o Fernando falar em outros vídeos, assim, eu não tinha estudado. Essa semana eu vi um vídeo do Howard Marks, que é um super gestor lá do Oaktree. Eu fiquei me sentindo menos mal essa semana, que ele falou assim, ele amenizou a opinião negativa dele sobre cripto, e ele falou assim, eu falava sem ter estudado, e é algo que eu não devia ter feito. Se até o Howard Marks pode fazer isso, eu também posso. Mas eu ignorei por muito tempo, pessoal, e diferente do Fernando, o meu ângulo foi outro, foi a tecnologia. Quando saiu o Ethereum, né, o Ethereum, eu parei de ignorar, falei assim, esse negócio realmente, deixa eu parar para estudar. Foi aí a primeira vez em 2015 que eu li o paper do Satoshi. E o ângulo da tecnologia me encantou, tá? Menos do que o ângulo do dinheiro, assim, o entender como que a criptografia e os primitivos criptográficos de assinatura digital, de commitments criptográficos, zero knowledge proofs, como que isso estava sendo usado para inventar uma nova forma de um grupo de pessoas atingir consenso. Essa parada me fascinou. Assim, cara, e eu acho que moeda é o primeiro use case disso. Esse negócio ficou bem claro para mim. Eu vi isso over and over, né, várias vezes na minha vida, como as pessoas inventam algo e não entendem realmente o que inventam. Tá? Eu tenho a impressão de que o Satoshi tem um ângulo disso. E aí eu comecei a me fascinar sobre o negócio, eu sempre tive muito contato com o Marcelo, assim, quem conhece o Marcelo sabe, Marcelo é uma dessas personalidades intensas, larger than life, assim. Quando ele acredita numa coisa, ele não me deixava em paz. A gente ali no fim de 2017, nós dois estávamos transicionando, ele estava numa outra startup que ele tinha fundado, e eu estava vendendo Edmodo, e a gente decidiu ali assim que a gente queria fazer um negócio que fosse empurrar essa tecnologia na qual a gente
tanto acreditava para frente. E a gente viu que a gente tinha um ângulo para parar. Assim, cara, né? A gente olhou para trás e assim, ele realmente tinha um pioneirismo disso no Brasil, né? As pessoas ligavam para ele para pedir conselho disso de anos. Eu já estava anos aqui no Vale aprendendo sobre isso, vivendo aqui a cultura e, né, em cripto por causa dele e com a minha experiência pregressa no mercado financeiro. Aí a brincadeira que a gente fala na hashtag, assim, a hashtag virou inevitável na minha vida, apesar dessa distância. A gente está fazendo hashtags nessa ponte aérea São Francisco, Rio de Janeiro, que é uma ponte aérea longa, confia em mim, mas tem funcionado e vai continuar a funcionar. Eu vou muito ao Brasil quando tem pandemia, ultimamente está mais difícil. Mas começamos a hashtags assim, a gente quer contribuir para isso, tá? A gente era uma necessidade que o Marcelo tinha já de investir em cripto, mas não só investir por hobby, assim, investir da maneira certa, com a estratégia certa, com as características de segurança certas. E a gente teve a leitura de que muito mais gente poderia usar isso, começando pelo Brasil, mas indo para o mundo, e que a gente sabia fazer isso. Então, vamos embora, por que não? Cripto entrou nas nossas vidas, mas aí, então, até roubando o termo do Fernando, eu me considero um grande curioso sobre isso, porque é realmente um tema profundo, fascinante e complexo. Ah, legal. Então a gente falou um pouco aí da trajetória de vocês, já demos uma introduzida aí na criptomoeda. Acho que uma pergunta que acaba trazendo muitas dúvidas e curiosidades aí na galera que está começando a entender um pouco o assunto, começando a buscar um pouco mais, o que é o blockchain, o que é essa chamada mineração, como que ela entra nessa história, e se qualquer computador pode minerar criptoativo. Então, se o Fernando puder responder para a gente, o Bruno complementar, enfim. Boa, vamos lá. Pois então, essa parte da mineração que, à primeira vista, assim, é difícil de entender. Eu confesso que eu demorei alguns meses, talvez, para entender bem e conseguir explicar como funcionava e o que era, para pelo menos colocar de forma inteligível para as pessoas, né? E a gente precisa entender que a mineração é todo o processo de segurança da rede, já que não há uma autoridade central por trás. Alguém precisa ainda se assegurar que a rede funcione sem fraude, sem nenhum desvio de fundos, e tudo ocorra de acordo com as regras do protocolo. E como não há essa autoridade central, o sistema funciona de forma descentralizada. E quem faz essa tarefa essencial de validar transações e registrar na rede são chamados mineradores, não apenas os mineradores, mas vou para simplificar o argumento. E os mineradores, essencialmente, o que fazem é validar as transações que vão sendo transmitidas pela rede e registrar essas transações no grande arquivo contábil da rede, que é o chamado blockchain, porque todas as transações são registradas na forma de bloco de transações e cada bloco é referenciado criptograficamente ao bloco imediatamente anterior, formando assim essa corrente de bloco, chain of blocks, blockchain. Até no paper do Satoshi Nakamoto nem existe a palavra blockchain, era hash proof of work chain. Então, era uma corrente baseada na prova de trabalho. E o que é a prova de trabalho? É justamente o coração da rede, porque é isso que impede que, por exemplo, haja uma emissão em excesso dos bitcoins acima da política que foi definida, que quando começou o sistema era 50 bitcoins a cada 10 minutos, ou a cada bloco de transações, e essa taxa cai pela metade até atingir o limite máximo de 21 milhões de bitcoins. Cada Bitcoin é perfeitamente fracionável em até 8 casas decimais. Mas o limite máximo é 21 milhões de Bitcoins. Então, o minerador, para validar a transação e registrar no blockchain, o incentivo para ele fazer isso é a recompensa, são os novos Bitcoins. Mas a restrição para ele conseguir fazer isso, o trabalho que lhe é exigido, é essa prova de trabalho que a gente chama de mineração. Isso nada mais é do que uma espécie de sudoku criptográfico que todos os mineradores estão a todo instante tentando resolver o seu sudoku, e quando um minerador resolve o seu sudoku, ele transmite para a rede toda e diz,
resolvi aqui o meu sudoku, está aqui meu bloco de transações, está aqui minha recompensa, validem vocês, confirmem se está tudo certo, se estiver certo, aceitem o bloco e vamos trabalhar no próximo bloco de transações. Então, todo esse processo que é a mineração, no caso do Bitcoin, e que no Ethereum funciona de forma bastante similar, muda algumas regras do tipo, cada bloco é minerado por segundo, em questão de fração de segundos, acho que é 20 ou 25 segundos no caso do Ethereum, no Bitcoin a cada 10 minutos em média, mas em essência essa é a mineração, que a segurança da rede, é o coração da rede, é o que mantém ela pulsando. Sei que tem alguns conceitos que eu larguei aqui, não são tão fáceis de digerir. Se quiser que eu aprofunde algum deles, ou o Bruno, se quiser corrigir alguma coisa ou agregar, fica à vontade. Eu termino só a pergunta, Fernando. Eu tenho uma história de verdade aqui que é interessante, né? O Matheus perguntou se qualquer computador pode minerar. Ah, tá? boa. E aí o fato é que, na teoria, sim, tá? E nos tempos antigos, as pessoas mineravam de qualquer lugar. Na época que eu estava no time da Edmodas, fazia uma hackathon anual, cara, que é uma experiência fantástica. Recomendo a toda empresa fazer uma hackathon. Incrível como sai coisa criativa disso. E um dos projetos ganhadores, se eu não me engano, era lá do nosso time, a gente estava tentando explorar revenue models, né? Era a gente embutir um algoritmo de mineração em JavaScript no nosso web app para rodar na máquina dos usuários, tá? Super criativo o negócio, ou seja, quer usar um produto gratuito? Beleza, bota um pouco do seu processador aí, desse custo fixo que você botou no seu processador, da sua energia elétrica para trabalhar para mim. Na teoria pode. Na prática, hoje em dia, não mais. Eu acho que se você botar um computador em casa, você vai minerar um bloco a cada centenas de anos, porque desenvolveu-se hardware específico, né, para cada um dos algoritmos. No caso do Bitcoin, é o SHA-256, né, que fazem isso muito mais rápido do que o hardware genérico, que é o nosso processador, ou até as placas de vídeo. E aí, vocês já devem ter ouvido falar do termo ASIC, que, né, Application Specific Integrated Circuit, eu acho que é isso que significa. Então, eu diria, não tenta minerar Bitcoin hoje em dia para ganhar dinheiro. Faça pelo lazer, pelo esporte, para ir pela experiência de botar um nó dentro de casa, pagar uma conta de luz bem cara, que parece que isso realmente acontece, tá? Mas é isso que acontece. E eu não tenho nada... Assim, a ótica... O negócio da mineração me confundiu também, né? Eu acho que a analogia com o minerador é porque tem o cara... Eu fico imaginando o cara com a picareta lá, tirando o ouro da caverna, de onde é que ele tira. E o minerador de cripto faz isso também. Ele trabalha e sai ali o Bitcoin, mas ele faz uma outra coisa que é fantástica, que o minerador do ouro não faz, ou que a gente conhece como minerador seguinte, que é validar as transações. E uma das sacadas geniais do Satoshi, ou do grupo de pessoas ali que é o Satoshi, é isso, conseguir aliar a validação de transações ao mecanismo de criar novos ativos na rede. Até só para agregar, em termos de... No caso do Bitcoin, né, essa tarefa de mineração, e hoje já é tão difícil minerar, e o sistema ele vai automaticamente ajustando essa dificuldade de mineração. É como se ele tornasse o ouro que pode ser encontrado na mina cada vez mais difícil de encontrar. E no caso do Bitcoin, ele ajusta essa dificuldade a cada 2 semanas, que é cerca de 2016 blocos de transação. Então, a cada 2 semanas, a rede verifica, a gente manteve os 10 minutos médio entre cada bloco? Ah, mantivemos. Então, beleza, não muda nada. Ah, não, foi mais rápido, teve mais computador minerando, mais força computacional investida na rede, então vamos ajustar para cima a dificuldade para voltar aos 10 minutos em média. E o contrário também. Se o pessoal desiste de minerar porque encheu o saco, quando ele para de minerar, e o tempo médio fica acima de 10 minutos, o ajuste de dificuldade ele cai para ficar mais fácil minerar. Então, esse é o ajuste, é um dos principais, é uma das coisas mais geniais criadas pelo Satoshi no sistema todo, porque é isso que mantém a rede funcionando, de forma que não importe qual seja o custo da mineração, nem o preço do Bitcoin, ela vai sempre se ajustar para equilibrar a rentabilidade dos mineradores. Se tiver mais
sendo mais rentável minerar, vai ter mais força computacional, a mineração vai ser ajustada para cima, mais difícil. Se começar a cair rentabilidade, seja porque o custo aumentou, porque o preço do Bitcoin caiu, vai chegar um momento que o pessoal vai desligar a máquina, vai demorar mais a rede, vai ter que ajustar para baixo a dificuldade da mineração. E isso é quase que um mecanismo de ajuste automático. Então, é uma das grandes genialidades do Satoshi. Vou adicionar duas coisas aí na pergunta anterior que eu lembrei, Matheus, né, o que é o blockchain? Uma coisa importante de lembrar. Primeiro, eu vou fazer uma proclamação aqui polêmica. Assim. Muita gente diz que o blockchain é uma base de dados, tá? E eu não concordo com isso, tá? Não foi desenhado para ser isso. Assim, ele até não cabe muito dado lá. Você quer minimizar a quantidade de dados que tem lá, tá? Mas caso você não tenha feito ainda, leia o paper. E se você é que nem eu, você vai ter que ler umas 4, 5 vezes e passar semanas refletindo para você entender como que a engenhosidade do blockchain é o que garante essas propriedades fantásticas que o cara inventou, de imutabilidade, de você conseguir garantir o consenso a partir da cadeia mais longa, tá? Porque ele é uma chain exatamente porque um bloco de transações é ligado no anterior através de um hash, tá? Aí você volta aos primitivos criptográficos, que eu acho que são as coisas fascinantes disso aí. Então, é muito difícil você fraudar ele, ao mesmo tempo é fácil, relativamente fácil você adicionar coisas e ler ele, tá? E aí você vai entrar nele, ele não guarda dentro dele as transações por si só, ele guarda numa árvore de Merkle lá, que é uma outra técnica criativa de criptografia. Tem muita sacada aí no negócio, mas essa engenhosidade de você ligar um bloco de transações no outro, tá? Por esse hash que depende ao longo do tempo, você é o que garante essa beleza do blockchain, que é gerar esse consenso entre um grupo de pessoas enorme sem você precisar de uma coisa só no meio, uma coisa que seja um governo, um banco, um cartório, uma plataforma como o Facebook, não interessa. As pessoas, todo mundo ali consegue acreditar na mesma coisa. Esse é o chamado consenso distribuído, que é uma propriedade emergente da rede, porque, como o Bruno falou, né, a cada 10 minutos, em média, todos os participantes da rede chegam ao consenso quanto ao estado de transações até aquele bloco. E todo mundo concorda, sem precisar ter ninguém dizendo para aquelas pessoas que elas têm que concordar. Existe o protocolo, existem as regras e todos seguem voluntariamente. É fascinante o sistema. Uma pergunta que mandaram para a gente, que vai muito em linha com o que vocês estão falando, não existe risco da descentralização da moeda ficar fragilizada ou acabar com a concentração cada vez maior de mineradores, em pools de mineração, por exemplo? Eu posso começar depois o Bruno, se quiser falar do Ethereum, que eu não domino tanto. No caso do Bitcoin, eu comecei falando dos mineradores, que são esses que detêm um maquinário potente, que valida a transação, faz a prova de trabalho e ganha a recompensa. Mas também existem outros participantes da rede, chamados de full nodes, nós integrais, que qualquer um pode ser. Eu sou um full node aqui, eu rodo um software do Bitcoin e estou ajudando no consenso da rede. E esses full nodes, eles podem ser entendidos como auditores independentes que também estão auditando ou validando os mineradores. Então, se porventura, em algum momento, um minerador detiver mais que 50% da força computacional, é bem provável que ele consiga minerar antes dos demais, porque o processo da prova de trabalho é um fenômeno probabilístico. Quanto mais força computacional, maior a sua chance de encontrar o resultado da prova de trabalho antes dos demais, maior a chance de resolver o sudoku antes dos demais. Então, à primeira vista, as pessoas pensam, bom, então se eu tenho aqui mais de 50% da força computacional, eu consigo resolver o sudoku antes de todo mundo, eu vou conseguir minerar sozinho, vou conseguir ganhar recompensa sozinho, daqui a pouco eu consigo perverter a rede e quer saber, agora a recompensa que hoje, por exemplo, é 6,25 bitcoins por bloco, por cada bloco minerado, eu vou mudar agora, vou botar a recompensa para mim, vou botar de 45 bitcoins nesse bloco. O que vai acontecer? O restante da rede e os nós integrais,
eles vão identificar aquela transação que não é válida, não está de acordo com as regras, e vão rejeitar aquele bloco, por mais que o minerador detenha força computacional, a maior parte da força computacional. Então, a maioridade do hash rate, a força computacional, não coloca os mineradores numa posição de impor a sua própria vontade, a revelia dos demais. Não é isso que acontece. Claro que ele pode ganhar mais recompensa do que os outros, mas ele não pode mudar arbitrariamente as regras, ele não pode reverter transações passadas, ele não consegue resolver, ele não consegue roubar fundos de outras pessoas, de alguma carteira. Então, é bem limitado o poder que o minerador tenha enquanto detentor da maior parte da força computacional. Esse é o chamado ataque dos 51%, para quem quiser pesquisar mais a fundo depois. Eu vou botar um tempero a mais nisso aí, tá? Bem atacando a pergunta. Assim, esse risco, eu acho que não só é real, como ele é bem debatido, tá? No caso da mineração do Bitcoin, até um debate grande entre o pessoal Proof of Stake e Proof of Work, que a gente pode combinar aí. Mas, assim, para começar, né? O Proof of Work eu acho uma coisa muito engenhosa, muito bacana, o que não quer dizer que ele é livre de defeitos. Eu até imagino que vai falar da questão de energia e tal. Essa para mim é até mais fácil, superficial, né? Mas assim, por outro lado, né? O que é o Proof of Work? É você literalmente gastar dinheiro, tá? Na forma de energia para manter a rede segura. E aí você não precisa ser um gênio para pensar que vai haver uma concentração de processing power onde a energia é mais barata. Então, isso por si só já te faz crer que, pô, olha só, então será que pessoas, países, lugares em que, desculpa, o custo de energia é mais barato não vão terminar por, se não centralizar isso, mas pelo menos diminuir o poder da descentralização? Sim. Sim. Assim, e outra coisa, né? Hoje em dia, ainda mais com esses mining farms todos, você fazer Proof of Work que funcione depende de um custo fixo enorme. Então, tem economia de escala grande. Como a gente sabe de economia one-on-one, quando a economia de escala é grande, isso facilita a concentração, né? Porque não é moleza para um novo entrante botar uma fazenda no ar e sair minerando. Então, tem risco, sim. Eu acompanho esse debate com bastante interesse. Eu sou da opinião de que o Proof of Work, uma opinião polêmica, talvez o Fernando vá me espetar com isso, de que o Proof of Work será substituído, tá? De que ele é o primeiro experimento, tá? Assim, né? E o Proof of Stake, o que garante a segurança na rede é uma coisa mais homogênea, né? Que é o próprio ativo, mas o Proof of Stake tem o seu próprio problema um problema de ovo a galinha, que também hoje em dia leva à concentração em várias das redes Proof of Stakes. Por isso que eu acho que até o Vitalik e o Ethereum tiveram uma solução criativa de, cara, vamos bootstrap isso com Proof of Work. Quando a gente tiver bastante valor de mercado nos tokens, a gente muda para Proof of Stake, além de resolver os problemas de computação que eles também têm que fazer. Mas eu acho que vai para Proof of Stake, sim, por esse e outros motivos. Mas e já tem data da mudança do Proof of Stake para o Ethereum? Você está implicando comigo, né? Pior é que tem, eu acho que tem data para tudo, ela fica mudando, mas acho que finalmente começou agora. Assim, é um processo de muitos anos que eles desenharam lá atrás, inclusive, mas acho que finalmente começou agora a primeira fase. Então, vamos dar um jeito de torcer e ajudar. Esse é um ponto importante que o Bruno traz, que assim, eu sempre repito isso. Para mim, a maior lição do Bitcoin foi o tapa na cara de humildade que ele me causou quando eu resolvi estudar ele de verdade. Realmente foi assim quase um choque para mim, muitas quebras de paradigmas. E a partir daí, eu procuro sempre preservar essa lição de humildade. Então, quando eu falo algumas coisas que podem parecer conclusões definitivas, onde eu pareço imovível, na verdade, a minha conclusão até aquele momento, diante de argumentos mais convincentes ou evidências empíricas.
Mas com relação, então, ao Proof of Stake, ao Proof of Work, eu ainda não vi argumentos suficientes para me convencer do contrário, de que é mais seguro do que o Bitcoin, porque para mim, do que o Proof of Work, porque para mim o debate todo, o mérito do Proof of Stake com relação ao Proof of Work deve ser em torno da segurança, e não em torno do consumo de energia. E que é sempre o lado que eu vejo, o próprio Vitalik, que acho que essa foi uma das motivações lá no começo do Ethereum, de ir para Proof of Stake, era com um racional também de consumo mais eficiente de energia. Eu acho que se conseguirmos isso, ótimo, mas acho que isso é secundário. Primeiro é segurança. É mais seguro? Então, beleza. Agora, não é mais seguro? Opa, é preciso, então, dar um passo para trás. E acho que os constantes atrasos de migrar para um Proof of Stake evidencia que talvez ainda não seja seguro, e também porque é difícil fazer o hard fork, né, de migrar o sistema que está rodando com Proof of Work, e teoricamente bem, para um sistema com outro algoritmo de consenso. Para quem está assistindo agora, mudar o algoritmo de consenso é realmente como trocar a turbina do avião lá em cima a 12 mil pés de altura. É muito difícil. Então, mas enfim. Mas sempre deixo aberta a possibilidade de estar errado. Ah, legal. E, bom, quando a gente fala em cripto, a primeira coisa que vem à cabeça realmente é o Bitcoin, né? Mas vocês já citaram aí a Ethereum, por exemplo. Então, eu queria saber quais são as principais criptomoedas que a gente tem hoje disponível. E se vocês puderem só citar para a gente umas principais diferenças entre elas. E, além disso, vocês veem no Bitcoin um potencial de realmente consolidar esse mercado de cripto e ser a grande moeda transacional? Ou vocês acham que o futuro é realmente de diferentes moedas com diferentes utilidades? Vou deixar para o Bruno começar esse de falar dos outros ativos, até porque eles têm no fundo da Hashdex, acho que eles pesquisam até mais a fundo que eu os demais criptoativos no mercado. Depois eu falo sobre o Bitcoin. Falo sim. Olha só, Matheus, assim, tem o termo altcoins que eu juro que hoje em dia eu considero até adequado, né? Não dá mais para falar, mas realmente começou o Bitcoin e tudo que não era o Bitcoin era altcoins, porque começou com aqueles clones ali que mudavam alguma coisa, né? Tinha gente que queria, né, Litecoin, acha, não, esse negócio que é muito intensivo no processador não é bom, vou fazer um negócio mais intensivo em memória, o Bitcoin Cash, que eu acho que ele aumenta o tamanho do bloco e tal. Mas aí eu já digo assim, nesses meus só 3 anos e pouquinho de Hashdex, ou seja, nem desde 2015, eu já vi uma mudança assim, grotesca. Não dá mais para falar só em altcoins. Tá? Acho que a riqueza do que existe aí, tudo sim experimento, mas do que existe aí de criptoativos diferentes, e até difícil assim, mencionar alguns poucos. Né? Eu começo mencionando assim, categorias. Assim, né? Depois do Bitcoin e das outras coisas que me perdi o verbo agora, como é que é o tempo verbal? Se propuseram a ser, valeu, Fernando, se propuseram a ser moeda, né? Veio o Ethereum e várias coisas que se propõem a ser uma plataforma de smart contracts, né? Nessa história meio Web 3.0, tá? Aí a gente viu disso surgindo utility tokens, que tem uma interseção com isso aí. Já tem agora os tokens que eu chamo na minha cabeça de asset-backed tokens, que são as coisas que têm alguma ligação com o negócio do mundo real, seja um contrato legal, seja um ativo, seja direito de imagem de alguém, o token do Vasco aí, do mercado Bitcoin. E até o que eu acho mais interessante hoje em dia, que um dos investidores ativos que a gente gosta muito aqui dos Estados Unidos chama de pass-through tokens, que são tokens que, além de te dar alguma utilidade, eles têm uma característica de passar para o token holder, para a pessoa, algum benefício da rede. Então, ele meio que funciona como eu diria assim, uma nova modalidade de você formar capital, não de uma empresa, mas de alguma iniciativa. Tá? A analogia que se usa toda hora assim, é como se os assinantes do Amazon Prime, os motoristas do Uber, ou os entregadores do DoorDash tivessem esses tokens e também se beneficiassem do crescimento da rede. Então, assim, tem bastante coisa interessante hoje em dia, né? Bitcoin e Ethereum já estão bem batidos.
ao redor dos smart contracts tem contenders aí importantes, né? Cardano, Polkadot, que entrou no mainnet recentemente. Quem está acompanhando isso de perto está há 2 anos, e principalmente no último ano, ouvindo muito sobre DeFi e os tokens de tanto DeFi quanto CeFi, né? O Binance Coin, a moeda do Bitfinex lá. DeFi é um espaço assim, dá para a gente ocupar esse call inteiro. Vou esperar aí para ver se sai alguma pergunta sobre DeFi e a gente fala nisso, mas são, né, tokens de redes de vários serviços do mercado de capitais, do mercado financeiro, que eu, inclusive, eu faço um parênteses aqui, o pessoal do Polyfinance tem que estar bem ligado aí no DeFi, hein? Tem que, de repente vai até mudar o nome do grupo para Polyfinance. Então, sabe, são protocolos de lending, protocolos de negociação, tanto bolsas quanto liquidity providers, né? O market making, seguros, moedas, stablecoins, tem muita coisa assim. Eu prefiro destacar essas classes assim do que os nomes específicos. Eu acho que hoje em dia você tem que pensar bastante em DeFi, porque está surgindo como o primeiro caso de uso de cripto, tá? E tem um motivo para isso. Teve um cara que cantou essa pedra um tempo atrás, Fred Wilson, ele é um VC importante e muito envolvido com cripto, e a leitura dele, eu acho que faz todo sentido. Ele falou assim, cara, cripto ainda não tem a performance, né, em termos de escalabilidade, throughput, time to completion, que você precisa para aplicações, consumer applications em larga escala, se fazer games ou redes sociais, mas finanças têm uma tolerância maior para não performar tão bem, assim, tanto você quer mandar a mensagem no Twitter imediatamente, mas se você está comprando alguma coisa numa bolsa, você aceita esperar um pouco. Se você está comprando alguma coisa numa bolsa, você aceita pagar mais. Você não vai pagar pra caramba para mandar uma espadinha para alguém num jogo e tal. Então, como finanças tem esse aspecto de você tolerar uma performance um pouco menor, e como moeda, dinheiro, estava no coração de cripto, virou um terreno fértil para as pessoas experimentarem muito nesse campo de DeFi. E é uma coisa que tem me fascinado, tem nos fascinado na Hashdex, tá? O progresso disso. Encorajo todos vocês a botar esse tema, todos vocês, assim, a galera interessada em finance, que eu sei que é a grande maioria dessa audiência, a investir tempo nesse tema, tá? Porque tem uma das nossas teses na Hashdex que vai disrupt muito do que existe hoje em dia. Aí o Fernando é mais especialista assim. E o Bitcoin vai virar a one coin that rules them all? Pode ser que sim. Deixa eu ver o que o Fernando acha. Vamos lá. Antes de responder sobre o Bitcoin, deixa eu agregar sobre 2 pontos. Primeiro, eu acho que uma das coisas mais bacanas desse mercado todo é justamente esse ritmo de inovação que a gente vê, que é alucinante. E as coisas que vão surgindo, que vão sendo desenvolvidas, tem muita experimentação nesse mundo, agora aí com o DeFi, especialmente no Ethereum, que tem sido a principal plataforma. É realmente cada coisa que a gente vê que não dá simplesmente para desdenhar e dizer, isso é uma besteirinha, é especulação com mercadoria digital, não vai dar em nada e tal. Pode ter um pouco disso, e tem, mas é preciso reconhecer que talvez daí surjam algumas aplicações ou funcionalidades que a gente nem consegue prever direito. Então, não dá para simplesmente subestimar o potencial disso. E dentro desses de DeFi, tem um que está correlacionado com o DeFi, que são os chamados NFTs, né? Os Non-Fungible Tokens, ou tokens não fungíveis. Eu até fiz um vídeo recente no meu canal sobre isso, porque o pessoal está fazendo colecionável digital, ou colecionáveis digitais. Você tem artes digitais criadas, tipo, chamados Os primeiros foram os CryptoKitties, os gatinhos criptográficos lá em 2017, eu acho, 18. Perdão. E agora tem um que também está bem em moda, que é os CryptoPunks, que são umas figuras de punks pixeladas, assim, um negócio bem basicão,
Mas, enfim, que está sendo vendido por milhões de dólares, tudo na rede do Ethereum, pago por Ether, e cada pessoa que tem uma carteira na rede do Ethereum recebe um desses tokens, e é realmente um token colecionável. Ele é único na rede, não pode ser replicado, ao contrário do Ether e do Bitcoin, não são fungíveis, por isso NFT que é o nome. E recentemente teve a intersecção do mercado de arte tradicional com a casa de leilão Christie's, que fica, acho que não sei se é em Londres ou em Nova York, eu sempre me esqueço, e ela leiloou uma peça de arte digital pela primeira vez na história da casa, de um artista chamado Beeple. Certamente aqui quem segue esse artista digital, ele é bem conhecido no Instagram, no Twitter, ele faz artes, imagens digitais e vídeos também, e ele leiloou uma peça dele única na forma de NFT, que é chamado de Everyday's 5,000 Days, que é todas as imagens que ele criou desde 2007, no dia 1º de maio que ele começou, em 2007, até agora, dia 7 de janeiro de 2021. Foram 5.000 imagens, todas colocadas uma do lado da outra, e ele vendeu isso como uma peça única na forma de um NFT, e o leilão foi arrematado por 69 milhões de dólares, que pode ser pago em Ether, não sei como é que eles fizeram no fim, mas esse foi o lance final, ganhador, e esse é o maior valor numa peça de arte de um artista vivo em toda a história mundial. Então não dá para dizer que é só besteira. Pode ter especulação, pode ter excesso, pode ser bolha, pode ser tudo isso, mas tem tecnologia, tem inovação e tem alguma coisa por trás que não dá para a gente fechar os olhos. Aí falando do Bitcoin, se o Bitcoin vai ser o principal, é ele que vai ser o imperador das moedas. Assim, no campo monetário, saindo apenas dos criptoativos, existe o que a gente chama que é uma tendência inevitável para uma moeda se sobressair sobre as demais. Então, ela acaba se tornando a unidade de conta mundial, e hoje a gente tem essa moeda que é o dólar. O mundo inteiro é precificado em dólar. Tudo é precificado em dólar. O Bitcoin é precificado em dólar, o ouro é precificado em dólar, os NFTs, o Ethereum, é tudo precificado em dólar. Será que em algum momento o Bitcoin pode se tornar uma moeda mundial a ponto de suplantar o dólar como unidade de conta? Para mim, em teoria, essa possibilidade existe. Se isso vai acontecer, são outros 500 e é um longuíssimo shot e talvez nem aconteça. Mas isso não quer dizer que não tenha enorme utilidade esse ativo digital. Mas dentro dos criptoativos, para mim, até hoje, nenhum superou o Bitcoin no quesito imutabilidade, segurança e confiabilidade da rede. Ao que o Bitcoin se propõe a fazer, ele é muito seguro e muito eficiente em termos de preservar a rede, de você poder usar em qualquer momento, da rede não estar em manutenção e caiu, ninguém pode transacionar. As atualizações que são feitas e todo o ethos de open source software por trás do Bitcoin, ele está muito consolidado. O pessoal ele é muito mais prudente, conservador. O Ethereum segue uma lógica e os demais mais do tipo Silicon Valley, né? Break things fast e move along, muda e vai mudando. E o Bitcoin é outra coisa. Por isso que eu também acho que é muito adequada a comparação do Bitcoin como sendo o ouro digital. Porque assim como o ouro nunca deixou de ser ouro porque nenhum alquimista conseguiu replicar ouro em laboratório. Se tivesse conseguido, ele teria deixado de ser ouro. E o Bitcoin, ele segue essa mesma lógica, na minha avaliação. Ele é imutável, as regras não podem ser alteradas, especialmente a regra de oferta. E o consenso da rede, o algoritmo de mineração, alguns outros atributos de performance da rede, como o tamanho do bloco, tudo isso está ligado a essa noção de imutabilidade e que para algo ser um dinheiro digital, almejar esse posto e ser percebido como tal, na minha avaliação, esse item imutabilidade é o primeiro da lista. E isso tem a ver com segurança também. E acho que nenhum dos outros blockchains compete com o Bitcoin nesse sentido. Perfeito. Então, a gente falou muito sobre as vantagens, de forma geral, de uma moeda descentralizada. Queria saber, então, quais estão sendo as principais dificuldades para que essas moedas se tornem realmente de ampla escala e massificadas, né?
Eu posso começar aqui, então. Eu acho que a primeira dificuldade, começando pelo Bitcoin, que é a principal, é justamente o que a gente tem visto aí no mercado, que é a volatilidade do ativo. Pensando, sempre quando se fala em moeda, a gente pensa, pô, uma moeda é algo que tem um valor relativamente estável. Não pode estar mudando o tempo inteiro. E o Bitcoin hoje, ele não é a moeda nesse sentido. Nada é precificado em Bitcoin. Mas mesmo dentro de moedas, tem variações em graus de volatilidade. O real brasileiro tem sido uma das moedas mais voláteis do planeta. E eu tenho sido crítico, quanto mais, do Banco Central por conta disso. Então, mas o Bitcoin, acho que isso é algo que, sem dúvida alguma, impede de ser mais usado como meio de troca, como moeda corrente. Outro ponto que impede, própria regulação dos bancos, dos governos mundo afora, né? A gente vive num mundo de leis de curso legal ou curso legal forçoso, que são mais restritivas ainda, como é o caso brasileiro, que é uma contravenção negar o real numa transação. Isso não acontece no dólar, tem curso legal, mas você não é obrigado a aceitar o dólar lá nos Estados Unidos. Mas, além disso, também tem algumas leis de ganho de capital, imposto de renda sobre ganho de capital, que são aplicadas no caso do Bitcoin e outros ativos e ouro no Brasil. O mesmo vale nos Estados Unidos, na maior parte das jurisdições mundiais. Isso também é um impeditivo para que um ativo seja usado como meio de troca. Esse foi um dos racionais para impedir que o ouro fosse usado como meio de troca, ou foi uma das engenhosidades criadas por governos para desmonetizar o ouro por completo. Então, volatilidade, leis de imposto de renda sobre ganho de capital, e acho que a própria tecnologia ainda, ela é muito recente. O Bitcoin, que é o mais velho de todos, estamos em 2021, são 12 anos de operação. Assim, para a tecnologia, isso é nada. E uma rede como essa, hoje ela não daria conta de milhões de transações por segundo, não tem como. O que uma Visa consegue fazer, o que outros meios de pagamento conseguem performar, hoje nem o Ethereum consegue, nem o Bitcoin. Então, acho que é preciso dar tempo ao tempo e talvez as pessoas às vezes tenham uma expectativa muito ambiciosa com o que essas redes podem alcançar em tão pouco tempo. Eu confesso que eu adequei as minhas expectativas e hoje eu acho que tem que dar mais tempo ao tempo. Eu concordo com tudo que o Fernando falou, principalmente esse final aí, assim, acho que há muita pressa, né? Tem que dar tempo, assim, eu destaco, assim, precisa evoluir tecnicamente, tá? Eu digo, assim, que são 3 coisas que vão fazer o Bitcoin chegar lá. Eu acho que a queda da volatilidade, inclusive, vai ser um efeito colateral disso, tá? Mas é a evolução tecnológica, tá? Isso tem que acontecer, assim, precisa aumentar a capacidade da rede, precisa... Enfim, se você sintetizar que toda a rede blockchain está tentando aumentar o throughput, diminuir o time to finality, que é quanto tempo demora para você confirmar a transação, e diminuir o custo, assim, todos os blockchains estão trabalhando nisso, tá? E isso é natural, assim, de repente, assim, de novo, eu já estou falando com uma outra geração, mas eu tenho certeza que o Fernando teve que instalar um modem 14.4 numa máquina dele e ouvir o telefone fazer barulhos estranhos. E era impensável você fazer o streaming configurar um simples servidor de e-mail era um parto. Exato. Que aí vai para um segundo negócio que eu acho, que é a questão da experiência do usuário. Para virar realmente mainstream, né, ainda mais essa questão de moeda, você não escolhe se uma coisa é moeda ou não. Tem várias coisas na sua vida que você escolhe, mas moeda só é moeda se todo mundo aceitar. Não adianta, porque a moeda só é útil para você se você puder usá-la com outras pessoas. Para todo mundo usar, a gente precisa esperar um upgrade na experiência do usuário enorme. É o que o Fernando falou. Assim, eu lembro de quando eu comecei a usar a internet, era isso. Eu tinha que abrir um e-mail client chamado Eudora e botar direitinho qual era o SMTP, o POP3. E, cara, né, assim, naquela época eu nunca imaginei que a minha mãe, minha avó até de 80 anos, usaria um telefone celular, minha avó tinha um iPhone, era assim, cara, você ligou, cara, apareceu a maçãzinha e tá tudo pronto. Cripto vai ter que ser assim para virar mainstream, tá? Então, eu diria, então,
E aí, o progresso tecnológico, o progresso na experiência do usuário e a adoção crescendo, né? Isso é um negócio de ovo da galinha. Mais pessoas comprando, acreditando nisso, especulando. A especulação cumpre um papel muito importante nisso. O caminho natural disso é a volatilidade diminuir. E eu acho que a evidência histórica, inclusive, diz isso. Você, assim, a vol de cripto é enorme, mas em horizontes longos ela tem decrescido. Eu diria que justamente por causa disso. Mas temos que ter paciência e mais, assim, a gente tem que trabalhar por isso. Eu acho que tem a galera fera fazendo isso. Eu posso compartilhar minha tela aqui ou não? Vocês conseguem me concedem aí a autorização? Eu posso tentar aqui. Vou dar com o host da live. Eu quero mostrar uma coisa Pode nostálgica. compartilhar. Aqui, ó. Essa aqui é a capa da primeira edição da revista Internet World, que nem está mais em circulação no Brasil, setembro de 95. Cara, eu era assinante dessa revista aqui, eu comecei a entrar na internet antes disso aqui. Olha só o que era, né? Internet à vista, como entrar na rede, ser guia de serviços e negócios. Bill Gates fala sobre a internet no Brasil. Especial marketing na internet. Cara, era a terra de ninguém. Acho que hoje cripto, para mim, cripto está antes disso ainda em termos de tecnológicos. É muito legal. Realmente a gente tem que dar tempo às novas tecnologias, né? Não tem como prever muita coisa. Eu queria saber de vocês também, como que o ambiente regulatório aborda as criptos e como isso vem evoluindo, qual é o futuro do ambiente regulatório em relação às criptos? Não, e só emendando um pouco, então, no final da pergunta do Matheus, pediram para o Bruno falar um pouco do fundo dele, a Hash 11, já emendando no ponto da regulação. Falaram Hash 11, é? Falaram, Hash Tá 11. bom, eu vou chegar lá de um jeito, você vai ver só. Mas eu posso começar aqui com o pitaco regulatório. Eu acho que tem muita concepção errada nisso. A primeira coisa, assim, é importante, né? Primeiro, os reguladores do mundo inteiro estão tendo que aprender a lidar com isso, né? Assim, eu diria, as últimas décadas têm sido um tanto quanto desafiadoras para os reguladores do mundo. A tecnologia andou rápido demais, o que as pessoas achavam que funcionava em termos de proteção de dados, em termos de legislação antitrust e o caramba, assim, estão vendo que não funciona. E cripto é talvez o maior exemplo disso, né? E lembra, assim, regulação em cripto tem pelo menos 4 componentes grandes. Hoje em dia, né, tem o que aqui nos Estados Unidos chama de securities laws, que é a regulação de valores mobiliários, que no Brasil é o que tem a ver com investimentos, tá? Tem a regulação fiscal, né? Tem, que nem o Fernando está falando agora, assim, tem a ver com pagar imposto. Existe o aspecto da regulação de... Como é que chama isso? Né? Aqui nos Estados Unidos, de crime prevention, mas assim... Prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção à lavagem de dinheiro, de crimes, tá? E tem regulação de simples assim, consumer protection, uma coisa parecida com o que o Procon faz, tá? E aí, assim, cripto vai ser regulado, digo assim, vai e está sendo, e eu arrisco dizer que no líquido, de uma forma muito positiva, principalmente nos últimos anos, né? Não é cripto ser regulado comumente confundido com cripto vai ser banido pelos reguladores, o que não está sendo o caso, assim, né? Você pode, em cada uma dessas frentes que eu mencionei, o progresso nos últimos anos, principalmente recente, foi enorme, desde Bitcoin e Ether e algumas coisas serem classificados como commodities pela CFTC nos Estados Unidos. Lá atrás, a SEC é um órgão bem chato com cripto aqui, mas não é um negócio que está evoluindo e não está desligando completamente. Alguém me mandou que assim, no Brasil, esse ano, declaração de imposto de renda já pergunta se você está comprando cripto ou não. Eu sei que aqui nos Estados Unidos, sim, o famoso formulário 1040 aqui, que o americano comum tem que preencher para fazer o seu imposto de renda, já uma das primeiras perguntas é, ou seja, está chegando, então eu vejo isso como um bom sinal, não é um outright assim, vamos tirar esse negócio do mapa e tal. A questão, lá na Hashtags, a gente é muito ligado na questão de prevenção a crime, né? Prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, porque todo mundo no nosso ecossistema se preocupa com isso, então a gente entende bastante disso, até como que a gente engaja com contrapartes que
aplicam as medidas necessárias. Em cripto é tudo bastante novo, não o modo de fazer coisas são diferentes, mas existem, tem empresas se formando para isso, tem empresas que valem $1 bilhão que se especificam nisso, em forensics para cripto, e os reguladores usam essas empresas. Assim, vai ser regulado, e eu acho que tem soluço, uma hora ou outra. Assim, os reguladores não são conhecidos por acertar o tempo inteiro, e tem um pouco, é meio pejorativo isso, eu sei, mas no net, cara, a trajetória tem sido boa, né? O exemplo que a gente sempre usa na Hashdex é o seguinte: quando o FBI prende cocaína, eles queimam. Quando eles prendem Bitcoin de alguém, eles leiloam. O que para nós diz muito a respeito da atitude geral do governo americano a respeito de cripto. Então, antes de eu falar do Hash 11, que eu não vou falar, mas eu vou ver se o Fernando tem alguma coisa para me corrigir ou me complementar aí na parte de regulação. Não, nada para corrigir, é só ratificar, assim, isso já é uma realidade, nem é tipo, teremos regulação ou não, já é só uma questão de quais jurisdições são mais ou menos reguladas. O Brasil hoje já tem uma das regulações mais restritivas, nem se fala que é regulação, mas que é a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que exige que as exchanges domiciliadas no Brasil reportem praticamente toda a base de dados, tudo que ocorreu todo santo mês, e tem que reportar para a Receita. Pessoa física, pessoa jurídica também tem que reportar, caso faça atividade com cripto fora de exchanges brasileiras. E assim, essas são as práticas mundiais que estão sendo harmonizadas, orientadas lá pelo GAFI, né, que é o órgão internacional de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, isso é uma realidade, não tem nem assim, vão regular ou não, já está sendo regulado. E falando em reguladores, para quem perguntou sobre o Hash 11, a pessoa perguntou sobre o ETF que acabou de ser aprovado. O pessoal, desculpa, a verdade é que eu não posso comentar muito sobre esse assunto por motivos regulatórios, tá? E eu sou conhecido como uma pessoa distraída, então eu vou parar por aqui. Eu acho que as pessoas vão saber bastante sobre isso, mas a gente está num período de silêncio em que não podemos comentar sobre esse produto em específico. Peço perdão, tomara que a gente possa falar em breve, eu sei que poderemos, mas eu posso falar sobre os outros também, se tiver curiosidade aí, galera. Deixa eu só para agregar nisso de regulação, que é algo interessante, que esse é um mercado que cativa muita gente, né? E hoje, e eu vejo isso por mim, pelas interações que eu tive ao longo dos anos, vocês podem ter certeza que tem entusiasta de criptoativos no Banco Central, na CVM, na Receita Federal, no Executivo, no Legislativo, tem por tudo. E isso é no Brasil e é lá fora, então... E quanto mais o tempo passa, as gerações vão mudando, mais disseminado fica a tecnologia e o entusiasmo por ela também. Então, eu confesso que eu não vejo a regulação tentando banir, matar a tecnologia. É cada vez mais difícil isso acontecer. Não é impossível, mas não acho que é o caminho. Certo, então a gente está caminhando aqui para o final da live, até para respeitar o tempo de vocês, o papo está super interessante. Então eu queria, primeiro agradecer a vocês por ficar falando com a gente aqui mais de 1 hora e permite que a gente aprofunde nosso conhecimento num tema que para muitos ainda é muito superficial, né? E, eu queria abrir para vocês darem as considerações finais de vocês, e se vocês puderem, uma coisa que as pessoas pedem bastante também é recomendação de conteúdo, de livro, seria bastante interessante. Quer começar, Bruno? E aproveitar dos fundos também? Pode começar. Eu começo. Então, assim, não vou nem bore o pessoal com detalhe da Hashdex, embora a gente adore o que está acontecendo lá. A única propaganda que eu vou fazer para essa audiência aí, que eu imagino que seja maravilhosa, é a gente que é muito talento de vocês. Por favor, olhem nosso site, pensem em ir estagiar conosco, em trabalhar com a gente. Enfim, eu acho essa iniciativa da Polyfinance fantástica. Eu queria que, na minha época de graduação, existisse isso. Assim, aqui nos Estados Unidos tem muito, o poder disso é realmente enorme. Parabéns, pessoal. Como consideração final, assim, bem clichê, eu vou
repetir duas coisas que eu acho que tanto eu quanto o Fernando falam assim. Pare o tempo para estudar, porque você não vai conseguir apreciar o negócio se você não entrar a fundo em algumas coisas ali. E eu chutaria que é a jornada da maioria das pessoas que apreciam e passam a enxergar como oportunidade é ter investido um tempo em estudar. Então, façam isso porque vale a pena. Conteúdo, eu vou falar, além do livro do Fernando, que eu vou deixar ele recomendar, eu vou recomendar um outro livro meu, não sei se o Fernando sabe desse, mas esse é um livro que eu li mais tarde, de que, assim, no dia que mudou minha cabeça, reforçou muito minha cabeça com relação ao espaço todo. E o nome do livro é Cripto, tá? Ele foi escrito 2001, 2002, e ele não é sobre criptomoedas. Ele é sobre a história da criptografia. Você já leu isso? Levi o nome do... Exatamente. Levi alguma coisa. Stephen Levy, uma coisa assim. Stephen Levy. Olha só, esse livro, ele é fascinante, assim, você lê ele como um thriller, porque ele é uma história real, mas parece que é uma história Jason Bourne ali, cara, alguém vai tomar um tiro alguma hora, tá? Ele tem ele tem tanto paralelo entre a história lá de trás da criptografia e o que está acontecendo com o cripto agora. Você não vai imaginar como começou com o movimento dos cypherpunks ali, como, assim, você vai entender que criptografia não é uma coisa para espião, contar segredo um para o outro, tem tanta utilidade maior. Eu acho que isso que me encanta na tecnologia, né? É um jeito de você liberar amarras e liberar a criatividade humana, né? Da mesma forma que a internet tornou todos nós consumidores e tornou todos nós produtores de conteúdo, e todos nós, assim, acho que os empreendedores, as pessoas em geral, vão pegar essas redes e vão fazer coisas fascinantes. E o livro te mostra, e mostra assim como os reguladores eles tentaram banir cripto lá atrás, criptografia, e não conseguiram, assim, com coisas idiotas, assim, as pessoas não sabem, mas tinha o governo americano tentou vender um telefone criptografado só para eles terem o backdoor, como se isso fosse remotamente possível. Eles tentavam fazer as empresas americanas venderem lá para fora algoritmos criptográficos com chave mais curta, como se não fosse uma simples mudança de código. Enfim, era software, né? Assim, as pessoas já sabiam escrever lá. Então, esse livro ele é muito legal, ensina da história e motiva para o momento atual. E, em geral, eu também faço assim, um lugar onde eu aprendo muito tem um fundo de VC aqui nos Estados Unidos chamado Andreessen Horowitz, que é um dos fundos mais famosos. Eles são muito ativos em cripto, eles têm conteúdo pra caramba de cripto no site deles. Eles têm uma Crypto School, que eles chamam, que eles botaram todas as aulas online. Então, entra lá, tem uma curadoria legal, que você pode ir tão a fundo ou não quanto você quer, mas se você procurar Andreessen Horowitz ou A16Z cripto, vai aparecer muita coisa bacana. E paro por aqui, porque senão vai surgir mais conteúdo ainda do vez Fernando aí. Vamos lá. Assim, primeira coisa que eu vou só recomendar para vocês, eu nem sei por onde começar aqui, mas vamos lá. Primeiro, insistir com os professores de vocês para tratarem desse assunto como um novo campo de conhecimento científico e que é preciso ser estudado dentro da universidade e que não deve ser restrito à ciência da computação. Isso é uma inovação que abarca várias disciplinas, inclusive ciência da computação, mas também economia, assim, são várias. Então é importante que vocês insistam com os professores de vocês para estudar esse assunto a fundo. E também que, assim, quando a gente fala sobre Bitcoin, sempre o pessoal pensa, é bolha, é pirâmide. Pirâmide como é que se diz? É a crítica mais rasa e ridícula que tem, que eu nem vou falar. Mas sobre bolha, assim, a gente pode ter bolha agora, a gente já teve bolha, a internet já teve bolha. Isso não significa que há ausência de valor. Um excesso de preço, uma bolha, não significa que não possa ter algo muito valioso por detrás, tão importante estudar.
E sobre também algumas bibliografias ou referências para vocês estudarem, eu estou procurando aqui uma thread que eu fiz sobre vários conteúdos que eu produzi de terceiros também, no meu canal no YouTube, tem coisa pra caramba, então eu vou depois, eu compartilho com vocês pelo WhatsApp, e aí o pessoal daí do Polyfinance compartilha para os demais membros. Isso sobre Bitcoin e cripto. Mas dentro da criptografia, assim, eu só posso ratificar o que o Bruno comentou. Para mim foi uma das gratas surpresas de estudar o Bitcoin, foram as demais disciplinas que eu fui obrigado a estudar e que eu não sabia bolhufas. E criptografia, se vocês acham que o Bitcoin é mágico, etc., cara, criptografia, sim, é quase magia negra. Esse negócio é surreal, é assustador, é fascinante, é necessário. Criptografia é uma arma de defesa. Eu não sei o que vocês pensam sobre armas em geral. Eu defendo o porte de armas. Odeio armas, mas defendo o porte de armas. E criptografia é uma arma de defesa para o ciberespaço. E ela é fundamental. E a história da criptografia, como falou o Bruno, é fantástico. Assim, realmente é um thriller desde o primeiro paper seminal lá de 1976 do Whitfield como é que é o nome dele? Whitfield Hellman. O Whit Diffie e o Diffie Martin e o Hellman. Martin Hellman, exatamente. O Whit Diffie e o Martin Hellman, New Directions in Cryptography. Esse paper eles tiveram que publicar às pressas antes que fosse censurado, porque foi o ponto de inflexão na história da criptografia que praticamente não mudava desde o Renascimento. 500 anos, assim, é impressionante. Ali que entrou a chamada criptografia de chave pública, e que é a base da internet e qualquer sistema de segurança baseado em criptografia hoje. Então, a história da criptografia é fantástico. Junto com a parte da criptografia que eu não sabia, outro conceito e outra disciplina que eu acabei sendo obrigado a estudar, Open Source Software. Software código-fonte aberto, que iniciou lá com o Linux, década de 80, década de 90, e também é um campo de conhecimento científico e que é assim, impressionante, é também apaixonante. E nesse eu vou recomendar um livro que é um livreto, até são poucas páginas, deve ter 70 páginas, eu acho, The Cathedral and the Bazaar. Acho que não tem em português, ele é do... Como é o nome agora eu me esqueci do autor, mas conta a história da criação do software livre, free software, e a migração do software livre para código fonte aberto. Eles mudaram até de uma forma deliberada de marketing, de estratégia, parar de falar de software livre, free software, e sim migrar para open source. E a maneira como o software open source é desenvolvido e mantido é realmente brilhante, é uma das forças do Linux, é uma das forças do Bitcoin, de todos esses softwares, e é isso que faz esses softwares serem tão seguros a ponto de a internet hoje, a parte da infraestrutura da internet, os serviços críticos, mais de 70% roda em Linux. Não é Apple, não é Windows, não é realmente Linux. Então, deixo como dica essas referências para vocês aí. Tem um universo enorme para vocês entrarem. Não conheci e já comprei na hora esse aqui, Fernando. E aí, o outro recurso também, assim, os vídeos do Fernando são muito bons. Já falei, sou fã. Se um dia alguém implicar com vocês, perguntar da computação quântica, vai lá, ele tem um vídeo ótimo sobre isso, e tem muita desmistificação boa ali no canal dele. Muito legal. Então, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Foi um prazer conversar com vocês hoje. O bate-papo foi super bacana. A gente fica por aqui. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente também durante essa 1 hora e alguns minutos. E continuem acompanhando a gente pelas redes, que a gente vai continuar trazendo conteúdos para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e um abraço. Valeu, pessoal. Abraço. Obrigado a vocês. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço. Muito obrigado.